Tivemos que encerrar novamente a nossa live, porque ela estava travando. Vamos ver se agora dá certo. Oi, Elisete, vamos tentar novamente. Eu, pra mim, não vejo você, não aparece a sua imagem. Provavelmente aí que tá com problema na conexão. Oi, Dé, tudo bem? Voltem, por favor. Aceitei. Oi, Oi, será que tudo agora bem? deu? Agora eu tô te Tá vendo, não tá mais ótimo, travando. perfeito. Então, Como assim? uma ótima noite para você, uma ótima noite para todas as meninas que estão aí, que estão chegando. Sejam todas Isso. bem-vindas. Vamos esperar um pouquinho Que para bacana, sim. daqui. Que bacana ter você aqui. Que bom, né? Que deu certo para a gente poder conversar. Que bom que deu certo para a gente poder estar aqui, Oi, trocar, Nete, tudo bem? trocar algumas informações em relação a esse projeto incrível. Sim, tem sido muito incrível mesmo. E alegria nossa poder cair de novo. Gente, vão compartilhando aí, chamando todo mundo da lista de contato de vocês, todas as mulheres que vocês conhecem, que vou aguardar a Elisete entrar de novo. Saiu, não sei que houve. Mas enquanto isso, enquanto a Elisete não entra, todo mundo já está ansioso para o próximo encontro que vai ser na segunda-feira. Contem aí. Oi, Fabi. Oi, Daiane, tudo bem? Ei, me contem, mandem aí mensagem. Segunda-feira acontece o nosso primeiro encontro do ano de 2023 e é o nosso quarto encontro do Movimento Renascer. E a Elisete vai estar mediando o nosso encontro de segunda-feira. Vai ser um encontro sensacional. Oi, maravilhosa, tudo bem? E vai ser sensacional na segunda-feira o nosso encontro presencial lá no auditório do Alfa, aqui em Xaxim. Vocês não podem perder. E convida todas as amigas, ainda está abertas as inscrições, ainda tem algumas vagas. Então corre, faz a inscrição lá que ainda dá tempo. Vale muito a pena. E além de tudo, gente, vocês estão ajudando uma causa muito nobre. Nós temos arrecadação de alimento, para quem for fazer a inscrição lá vai ver. Então, tudo isso vai beneficiar a nossa comunidade local, tá? Então, o nosso projeto ele é sem fins lucrativos e ele é totalmente voltado para ajudar as outras pessoas. E é isso que é o mais importante. Então, se você vir e ainda trazer mais pessoas, você vai estar totalmente ligada a esse apoio das outras pessoas. A Elisete não tá conseguindo entrar, gente. Ansiosa, né, que sim, eu também estou muito ansiosa. Gente, apertem o aviãozinho aí, compartilhem com todo mundo que vocês conhecem essa live. Vamos transbordar na vida de outras pessoas. E aí, tá dando certo? De novo, não deu certo. Cleusa, vou te aceitar aqui, você tá me pedindo, vou conversar contigo. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá boa a conexão minha com vocês aí? Que não tá dando certo a conexão. Só um minutinho,
tá, gente? Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Daiane. Pois é, Elisete, aqui também tá ok. Eu não sei o que tá acontecendo. Você tá entrando e saindo da live. Que bom que tá todo mundo ansioso pra segunda-feira. Tenho certeza que vocês vão amar. Vamos ver. Bom, Olha só. agora vai, será? Espero que sim. Vocês estão me ouvindo? Vai Vocês estão me sim. vendo? Estou te ouvindo, estou te vendo. Eu acredito que Está esse horário é um horário onde todo mundo faz live, então às vezes o próprio Instagram ele dá uma bugada aí, né? tá bugando. É, muita energia. E aí talvez se todo mundo tá aí nessa ansiedade toda, também tá dando alguma Dá um tchutchu. inibição de energia aí. Vamos torcer para que dê certo, porque aqui tá tudo ok, minha internet tá ok, então acredito que agora vai. Eu acredito que sim. Que vai dar certo sim. Então, gente, já encaminha aí a live, compartilha com todo mundo, convida todo mundo para vir para a live, para estar presente aqui com nós, né, Elisete, nessa conversa. E aí, conta um pouquinho para nós quem você é, o que, que você faz, que depois a gente salva a live também, quem não conseguir ver. Então, eu acho que algumas das pessoas que estão aqui me conhecem, né? E, claro, é muito importante que se essa live fique salva, as pessoas saibam aí, principalmente, qual seria o meu propósito em estar aqui contigo. Eu quero, no primeiro momento, te agradecer pelo convite, né? Dizer que é uma honra estar aqui. E para as pessoas que me conhecem, sabem que eu tenho uma grande missão, eu diria assim, com a coletividade, com o ser humano e principalmente nesse contexto feminino. Então, eu me chamo Elisete de Almeida, eu sou psicóloga, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho hoje com uma diversidade de possibilidades, de ferramentas, com a decodificação da mente e do corpo, eu sou treinadora comportamental, enfim. Mas acima de qualquer coisa, eu sempre me apresento como mãe, como esposa, como mulher, como uma pessoa que tem fragilidades também, assim como a grande maioria. E talvez o meu maior propósito, né, na minha existência, na minha vida, na minha alma, seja buscar a minha própria evolução e mostrar caminhos para que outras pessoas também possam evoluir. Exato. Tudo tem um propósito, exatamente isso. E fazer parte desse processo todo, né, desse desenvolvimento, né, principalmente do movimento Renascer, para mim é uma honra, para mim é uma alegria, né, e principalmente na próxima segunda-feira que nós vamos estar juntas, né, espero aí que todas as pessoas que estão aqui conosco nessa live também possam estar presentes, né, na próxima segunda-feira, para poder talvez acompanhar um pouquinho daquilo que é proposto por vocês, né, desse movimento, e aquilo que eu, de alguma forma, puder contribuir, claro, de uma forma muito humilde, dizendo isso. Meu Deus. A gratidão é nossa por você ter aceito, primeiramente, o convite para ser a mediadora na nossa segunda-feira do nosso encontro, que é o nosso primeiro encontro. Então, as meninas já estão ansiosíssimas para esse dia, como você percebeu. Mas o mais importante é poder fazer essa conexão com várias mulheres, né? Nós temos mulheres que estão vindo de outras cidades, isso é gratificante para mim, né? E tenho certeza que para todos que fazem parte do Renascer. E você ter aceito esse nosso convite, para nós é uma honra poder receber você também nessa live. A gente pode compartilhar também um pouquinho com todo mundo, né? E fazer essa conexão de alguma forma, porque o objetivo do Renascer, assim como você falou, e o meu objetivo pessoal é esse também, é de, na nossa
simplicidade de poder, de alguma forma, transformar a vida de alguém, ou transformar, e juntamente com a nossa, né? Porque nós também estamos nos transformando, crescendo, melhorando, evoluindo o tempo todo. Então, esse é o nosso objetivo. Além de nós podermos estar melhorando, também ajudar outras pessoas a melhorar também. Eu costumo dizer que a gente, numa fala bem profissional, né, enquanto profissional da área da psicologia ou do desenvolvimento humano, que a gente só pode levar os nossos pacientes ou as pessoas que nos seguem, né, até onde a gente já foi. Então, é muito importante que a gente esteja sempre nessa busca. Nada na nossa vida acontece sem que tenha algo para nos ensinar. Nada na nossa vida acontece sem que tenha um propósito. E é muito importante que a gente esteja atento a tudo isso, né? Eu venho percebendo que as mulheres em si, né, e não de forma alguma deixando o masculino de lado, porque também há uma necessidade, sim, de cura, né, do masculino, de vários contextos de polaridades, enfim. Mas as mulheres, eu percebo que têm uma necessidade talvez maior de se curar, de resolver as suas questões internas. Por quê? Porque independente de qual seja a evolução tecnológica ou genética, nós somos as únicas que podem gestar, que podem nutrir, e muitas coisas dependem de um feminino saudável. Muitas coisas na sociedade dependem dessa sensibilidade de que só a mulher tem, né? E que tem coisas que é somente do homem e que a gente tem que aprender a respeitar essa linha tênue que divide, né, o masculino e o feminino. Olhar para a nossa feminilidade, olhar para nossas fragilidades, reconhecer principalmente quais são as nossas vulnerabilidades enquanto mulher. A gente vem do movimento, né, histórico, né, de que a mulher precisa competir muito com o homem, direitos iguais, né, essa briga toda, a gente percebe que muitas mulheres adoeceram, né? Eu estava respondendo uma caixinha anteriormente, onde uma seguidora comentou que ela está com o seu masculino muito presente e que o feminino ficou de lado. Então a gente percebe dentro até de uma visão da própria medicina germânica ou ainda da decodificação da mente e do corpo, que existem hoje inúmeras mulheres com o seu feminino adoecido. Dificuldade de gestar, dificuldade de amamentar, né, de ter filhos, alteração no ciclo menstrual, problemas de ovário, endometriose, um cansaço extremo, né? São mulheres que carregam o mundo nas costas. E não que isso seja, de fato, somente o papel do homem, mas a mulher precisa reconhecer o seu lugar. A gente precisa resgatar a nossa feminilidade. E eu acredito que, assim como talvez o objetivo do movimento Renascer, assim como aqui em Xexerê nós temos, né, um movimento também que se chama a Confraria das Guardiãs. Hoje nós temos 125 mulheres que participam desse grupo. Nós nos reunimos também mensalmente, fizemos as nossas rodas de conversas, as nossas trocas, né, todos os movimentos de olhar para esse feminino, olhar para as nossas fragilidades, reconhecer a nossa sombra, porque somente quando nós reconhecemos a nossa sombra é que a gente pode deixar que a nossa luz, ela possa iluminar tudo ao nosso redor. Então, é algo que é fundamental nos dias de hoje. E, Elisete, e é uma coisa que, ao meu ver, a gente precisa estar o tempo todo alinhando de forma consciente. Eu percebo por mim. Eu sou uma pessoa que eu geralmente estou com o meu masculino sempre ativo. Então, eu também estou nessa luta de conseguir ser mais feminina, de conseguir encontrar a minha força na minha feminilidade sem eu precisar tomar né, a masculinidade total assim o tempo todo.
E eu não sei se tu teria alguma dica aí para as mulheres que vivem, assim como eu, essa, né, essa linha conflituosa, para mim é conflituosa entre um e outro, aí para a gente poder tentar regular mais fácil. Então, como toda a minha base de atendimento, aquilo que eu acredito muito, né? Toda a base, ela é uma linha muito mais sistêmica. E quando nós falamos de sistêmico, nós estamos falando de família. A gente precisa, talvez, olhar para nossas lealdades familiares. Porque muitas de nós, a gente aprendeu a ser masculina com as nossas mães, com as nossas avós. Por quê? Porque, por vezes, era uma questão de sobrevivência, né? Ter que ser forte, né? Se a gente, eu não sei, né? Num contexto geral e social, as nossas mães, se a gente olhar somente para essa geração, né? Quantos filhos, quantas limitações, quantas dificuldades, né? Mulheres que por vezes, na grande maioria, né, talvez não tenham casado por amor. Eu falo muito isso desde do contexto, por exemplo, quando a gente atende alguma mulher que tem falta de libido, dificuldade na relação, enfim. A gente tem uma certa lealdade à dor delas. A gente vai, por exemplo, olhar para a psicologia pré e perinatal e se eu buscar memórias e que talvez a minha própria existência tenha sido através de uma relação que não tenha tido prazer, que tenha sido uma relação que tenha sido literalmente um abuso, tá? Por quê? Porque o abuso, ele não é aquela relação onde, vamos imaginar, pega de surpresa na rua por um estranho ou por alguma coisa nesse sentido. O abuso, ele também pode acontecer dentro de casa e ainda hoje acontece. Quando muitas vezes o marido coloca a esposa numa condição de obrigação de servir. Quantas gestações ocorreram desta forma? Quantas gestações que vêm, que toda a nossa origem, que toda a raiz de muitas coisas vem lá da gestação, né? Quando a gente olha através da ótica da psicologia pré e perinatal. Então, se eu não sei, né, daquilo que, por exemplo, do que a minha mãe vivenciou, mas certamente, né, as 8 gestações dela, será que as 8 foram por amor? Será que as 8 gestações que a minha mãe teve foi porque ela literalmente estava exposta, que teve prazer, que teve conversa, que teve preliminares? Possivelmente não. Então, se a gente olhar para essas situações, por que que a gente tem essa certa lealdade com o nosso sistema, com as nossas mães, com as nossas avós? Por quê? Porque é uma questão de pertencimento. Se a minha mãe sofreu, se a minha avó sofreu, e aí também agora olhando, por exemplo, com a ótica da epigenética, que quando a minha mãe estava, ou melhor, quando a minha avó estava grávida da minha mãe, eu já existia. Então, olha a conexão de gerações passadas que tem aí. Então, para a gente estar consciente e modificar essas estruturas, literalmente é um trabalho muito árduo. Né? A gente poderia dar inúmeros exemplos ou sugestões de fazer assim ou fazer assado. Mas primeiro a gente precisa olhar para essa base sistêmica. A gente precisa identificar a quem eu estou sendo leal. Essa dor que eu estou vivenciando, ela pertence a quem? E se eu for diferente, será que eu vou me sentir pertencendo ao meu sistema? Se eu me permitir a ter prazer, se eu me permitir a ser uma mulher com o meu feminino totalmente saudável, será que eu pertenço ao meu sistema? Dificilmente, tá? Então, a gente, né, nós mulheres, principalmente nós que somos mães, a gente precisa muito olhar para isso, por quê?
Porque é uma responsabilidade nossa em curar o nosso feminino, em olhar para todas as nossas fragilidades, porque é aquilo que eu vou repassar para as gerações seguintes, né? Eu, no caso, sou mãe de uma menina. Então, eu preciso olhar para a minha feminilidade, eu preciso ensinar ela, eu preciso mostrar muitas coisas para ela, para que daqui a pouco, né, essa grande cachoeira que vem lá de cima, vamos imaginar, de 7 gerações passadas que está aqui, que dê continuidade. Então, como dica, eu sugiro muito esses movimentos de cura do feminino, acolher a nossa criança, se conectar com outras mulheres, tá? Porque muitas vezes tem pessoas que interpretam que curar o feminino ou uma mulher feminina é a mulher que, nossa, ela é toda feminina, por quê? Porque ela tem um cabelão, porque ela usa batom vermelho, porque ela usa salto, porque ela isso, porque aquilo. Gente, isso é um contexto de vaidade. Isso é um contexto que não tem nem relação com autoestima, tá? Porque autoestima, a mulher pode estar de chinelo havaiana. Ela pode estar da forma mais simples possível. Simples que eu digo dentro de um contexto de conceito da sociedade. Mas se ela está bem consigo, a autoestima dela está lá no céu. Ela não precisa se preocupar com a aparência. Ela não precisa se preocupar com o rótulo. Ah, se ela tá com a roupa de marca ou não, se ela tá dentro da tendência ou não. Isso, já mais uma vez eu vou dizer, é uma questão de vaidade, tá? Exatamente, né? Aqui, essa, Deb, né? Deve A ser isso. Deb. Ela tá trazendo Uhum. são padrões Sobre impostos. impostos. Exatamente. Então, eu estou dentro do padrão, eu estou seguindo uma tendência. Aí é uma questão de vaidade. Mas feminino, autoestima, ou ainda um processo de aceitação e de amor próprio é outro contexto, né? Então, são várias vertentes que a gente pode olhar e são várias vertentes que a gente pode beber direto lá na fonte para entender vários contextos que movimentam a nossa vida, que são norteadores para nossas relações. E eu sempre digo que talvez a nossa relação mais importante é comigo mesma. Exato. Ou se conhecer, né? Eu sempre falo que tudo começa com o autoconhecimento, né? A gente pode até falar, a gente pode passar uma noite inteira falando sobre autoestima, a gente pode falar uma noite inteira sobre outras coisas, mas sem se conhecer, sem conhecer a si mesma, sem olhar para dentro, não vai resolver nada, né, Elisete? E assim, Neidiane, eu também, dentro desse contexto, eu tenho até talvez alguns colegas, né, da área da psicologia que talvez não concordem com isso, né? Mas eu tenho um cuidado muito grande quando se fala em autoconhecimento, é algo muito mais profundo do que se prega por aí, tá? Autoconhecimento não é ler um livro de autoajuda, não é saber o que eu gosto ou o que eu não gosto. Isso é uma parte fragmentada da minha identidade, tá? Mas quando a gente fala de autoconhecimento profundo, é isso que eu digo da base sistêmica. Talvez eu preciso visitar crenças, memórias, genética de lá de 7 gerações passadas. Quando a gente fala de autoconhecimento profundo, nós falamos dessa base de gestação. Eu tenho praticamente certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui não conhecem a sua história. Tá? Não sabem em que circunstâncias aconteceu a gestação. Né? Tem pessoas que dizem, não, eu não fui planejada. Isso, aquilo. Ok, é uma informação. Mas quando a gente fala de autoconhecimento profundo, a gente precisa olhar um pouquinho mais para baixo, tá? Então, por isso que eu digo,
Esse autoconhecimento, a gente vai precisar olhar para gerações e gerações passadas, para toda a história desse sistema, principalmente aqui quando a gente está falando desse feminino. Qual é a história do feminino do meu sistema? Tá? Como era ser mulher para as mulheres do meu sistema? Será que era fácil? Será que era agradável? Será que qual era o custo, o valor para ser mulher em gerações passadas? Porque vai reverberar aqui. Nós somos feitos de memórias celulares. Então, não tem como a gente se conhecer de forma profunda sem olhar para isso. E principalmente, aí vem uma outra questão que eu dou muito exemplo. Além de se conhecer de forma profunda, eu preciso aceitar a minha história, a história dessas mulheres. Eu preciso olhar para isso com amor. Eu preciso tomar isso para mim. E muitas vezes tem mulheres que dizem: ah, mas eu quero fazer diferente. Quando eu digo que eu quero fazer diferente, de algum ponto eu estou julgando. E quando eu julgo outras mulheres do meu sistema, eu perco a minha força. Olha que incrível isso. Tá? Realmente é muito incrível. A gente perde a conexão, é a raiz que a gente fala, né? Porque as nossas raízes vêm dessas gerações, a raiz vem do nosso sistema. Então, Exatamente. primeiro, como você vai fazer diferente, na minha concepção, né? Como você vai fazer diferente para frente se você nem sabe como foi lá atrás? Tu não consegue nem ter uma visão completa de tudo que foi. Então, primeiro você tem que entender o que foi para poder fazer uma posição diferente daquilo, né? Mas aceitar que você só é dessa forma como você é porque Foi como foi. nas tuas vivências foi, aconteceu como aconteceu, né? Então, isso também é libertador, né? Você entender essa parte, que você só é quem você é hoje, graças a tudo que você vivenciou. Seja mal, seja ruim, seja bom, seja maravilhoso, de alguma forma você é quem é hoje, porque teve que passar por aquilo, né? Exatamente. Não só a gente, mas todas as mulheres do nosso sistema. Todas. Todas, tá? Por isso que eu digo, dentro da epigenética, a gente foca muito até em 7 gerações passadas. Mas, Elisete, eu não conheci nem a minha avó. Como que eu vou saber o que essas mulheres lá de 7 gerações passadas viveram? Memória celular, crenças, tá? É aquilo que a gente traz na nossa parte, digamos assim, na nossa mochila de conteúdos inconscientes, mas que determinam a nossa vida, né? Aí tem mulheres, por exemplo, que chegam no consultório e dizem assim: ah, eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida, porque eu tenho um marido que é maravilhoso, eu tenho tudo, mas eu não consigo ser feliz. E aí, muitas vezes, eu penso em trair, e muitas vezes acontece isso, e acontece aquilo, e acontece aquele outro. Na grande maioria das vezes, aí tem algum tipo de lealdade sistêmica. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla: pertencimento. Se eu trago lá dessa extensa cachoeira, né? Essa cachoeira é gigantesca. Lá no topo tá vertendo água. O que vai ter aqui embaixo? Água também. Vai passando de geração em geração e vai recair sobre mim. Então, olhar para isso, conhecer a nossa história, conhecer a nossa origem, olhar para nossas raízes, e eu trago muito isso para quem é meu paciente sabe, né? Eu trago muito o exemplo da árvore, né? Nós somos uma árvore. E a nossa árvore, para ela estar em pé, ela estar segura, independente do vento que der aqui, independente da intensidade desse vento, as nossas raízes precisam estar muito profundas, precisam estar definidas. E as raízes são autoconhecimento, a aceitação, o amor próprio, a autorresponsabilidade e a ação. Se eu não fortalecer as minhas raízes, jamais essa árvore vai ficar em pé. Né?
Então, é necessário que a gente olhe para isso, sim. A Debbie até falou aqui que aceitar, mas se tiver repetições de padrões, precisamos agradecer até aqui e mudar esses comportamentos que nosso inconsciente tem na memória e acha que precisamos repetir. É verdade, Debbie, isso aconteceu comigo. Eu vinha com padrões repetitivos de muito tempo, referente a casamentos falidos, traições e essa carga toda, pais separados. Então, realmente veio da minha trajetória até aqui e somente agora que eu me dei consciência disso, que eu consegui dar um basta e, né, e fazer diferente. Daí sim, olha só, aí que acontece o fazer diferente. Depois que você entendeu todo o contexto lá de trás, você olhou para trás e disse: obrigada, eu agradeço, aceito tudo que veio até aqui, mas agora, né? Eu acho que é Essa, mais ou menos essa, isso. essa é a base que a gente precisa. É quando eu olho para trás e de coração, não é de boca para fora. Eu digo, eu honro a história de vocês. Eu honro as escolhas que vocês fizeram. Mas me olhem com bons olhos e me permitam que agora eu possa fazer diferente. Porque esse fazer diferente, aí a gente sai do julgamento. Eu trago essa força, eu agradeço, eu honro e agora eu posso fazer diferente. E quando uma mulher ela cura as suas feridas, olha o poder que isso tem. Ela cura 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. Então, por isso que eu digo, é uma responsabilidade olhar para isso. E muitas mulheres vão passar por situações extremamente dolorosas, desafiadoras, por quê? Porque é aquilo que vem para acordar. Deixa eu... Desperta. Se você não olhar para isso, você vai repassar. A dor não passa, a dor continua, ela vai sendo repassada de geração em geração. Então, muitas vezes a dor vem assim, ó, com uma força muito intensa. Para quê? Para que eu possa despertar. Nossa, isso que você falou foi muito forte, a questão da responsabilidade. Olhar para a vida com essa visão de responsabilidade, né? De que a gente precisa mesmo ressignificar, né? Nós precisamos despertar para as próximas gerações. E a gente fala isso muito, essa frase que você falou, de que quando uma mulher decide se curar, gerações se curam com ela. Então, isso é muito forte. Olha a responsabilidade que tem. Olha o poder que você tem, né? Que nós mulheres temos para poder mudar. E a gente sempre fala que mulheres têm o poder de mudar o mundo e tudo que elas tocam vira vida, tem vida, né? Então, olha o poder. Então, Justamente. a Por gente isso que é fala, importante que a gente tenha essa consciência, né? Quando eu digo, não que a gente vai diminuir o masculino, em hipótese alguma, porque tem questões que é só o masculino que pode fazer. Mas gestar, nutrir, amamentar, isso cabe a quem? A só nós, tá? Nenhum homem, por mais que ele tenha o seu feminino curado, que o seu feminino esteja em equilíbrio, ele jamais pode gestar. Isso é da mulher. Isso é nosso. E é por isso que a gente tem essa capacidade, esse poder de fazer muitas coisas ser diferente, porque não necessariamente que eu vou gestar somente por estar grávida, mas eu posso gestar vidas. Eu posso gestar projetos, eu posso gestar sonhos. E além de gestar, eu posso nutrir. E o nutrir do nosso feminino é a doçura, é a sensibilidade, é aquilo que só cabe a nós. Por isso que eu digo, mulheres precisam resgatar o seu feminino, precisam deixar os homens serem homens. Tem muita mulher que, desculpa a expressão, mas é exatamente isso, capam os seus maridos todos os dias. Literalmente. Querem ter, né, o pau maior do que o próprio homem, tá? Quem
bate na mesa, quem decide as coisas sou eu. Aí ela literalmente tá capando, ela tá castrando esse homem. Aí esse homem vai pro bar, aí esse homem arruma uma outra mulher lá fora. Por quê? Porque em algum lugar ele precisa ser homem. Em algum lugar, esse homem precisa ter a masculinidade dele vista, porque senão ele também adoece, tá? Então, eu sempre digo, tem muitas situações de conjugalidade, né? De infidelidade, de traições, que a mulher pede para ser traída, tá? Ela pede. E aí, nesse contexto, a gente tem que reconhecer qual é a nossa parcela de responsabilidade. Não é se fazer de vítima. Não é se fazer de vítima. Ai, porque eu sempre fiz tudo. Ai, porque eu carreguei a relação nas costas. Ai, porque eu fiz isso. Não. Você fez porque você quis. Você fez porque você se sentiu tão macho, achando que você podia fazer tudo. E aí você castrou esse homem precisava manter a masculinidade dele de alguma forma, e de forma que, eu não estou falando aqui de caráter, de valores, nada disso, eu estou falando de um contexto de polaridade feminina e masculina. Se esse homem não pode se sentir homem dentro de casa, em algum lugar ele vai ter que ser homem. Tá? É a necessidade é um instintivo, eu não sei se tu concorda comigo, que é o instintivo do homem essa necessidade, né? Dele se sentir dessa forma. Porque para muitas meninas que a gente conversa, para muitas mulheres que a gente tem essa troca, eu falo que o homem, ele instintivamente, ele é feito para proteger e suprir necessidades, né? A provisão, ele vem do instinto masculino. Então, quando nós, mulheres, tentamos levar tudo nas costas, o que a gente faz? A gente já tira ele do lugar dele, né? E essa é muito uma questão de que o empoderamento feminino, tanto falado, hoje em dia, ele prega muito isso. Da mulher ser igualada aos homens, né? E pode ser alguma, por exemplo, nós do Renascer, nós não queremos igualar as mulheres aos homens, nós queremos que as mulheres sejam mulheres. E mulheres no seu lugar, né? Ocupando suas posições corretas, fazendo os seus papéis principais, não se sobrecarregando tanto, tentando levar o mundo inteiro nas costas, né? Deixa eu ver o que a Debbie falou aqui. Esse é um comportamento de controle que, infelizmente, só nos faz mal e não consegue fazer equilíbrio. Exatamente. E por que nós temos tantas mulheres cansadas, sobrecarregadas todos os dias, né? A gente vai estar lá com a maioria das mulheres que a gente encontra, ai, eu tô tão cansada, eu tenho que fazer tudo. E carregam o mundo nas costas, né, Elisete? Exatamente. E aí, como eu disse, dentro de um olhar da nova medicina germânica e da decodificação da mente e do corpo, essas são as mulheres que vão adoecer. Exato. Essas são as mulheres que o desequilíbrio dessas polaridades, né, desses campos de energia, de vibração, vai gerar ovário policístico, vai gerar endometriose, vai gerar aí alterações do fluxo sanguíneo. Uma das coisas que eu falo com muita frequência, né? Tem mulheres que, por exemplo, eu tive um caso de uma paciente com 45 anos que entrou na menopausa. Isso é comum? Não, não é comum, tá? Não é comum. Por quê? Porque uma mulher saudável, a natureza, né, mostra que a idade natural de entrar na menopausa é a partir dos 65 anos. Tá? Natural. E aí tem mulheres com 45, com 50 anos que estão entrando na menopausa e consideram isso uma coisa normal. Não é normal. É comum, mas não é normal. E aí a gente também precisa saber a diferença do que é comum e do que é normal. Por que está se tornando comum? Por quê? Porque essa mulher está carregando o mundo nas costas. E aí que eu digo, homem menstrua? Não. Por que por vezes eu tenho alteração no meu fluxo sanguíneo? Porque possivelmente eu estou em PET hormonal. O que é PET hormonal? É quando nós deixamos os nossos hormônios femininos
né? O nosso corpo, ele vai obedecer os comandos da nossa mente, tá? Porque a nossa mente, ela é poderosíssima através de um pensamento, através de um comportamento, de uma conduta que nós temos, a gente vai mandar informações para o nosso corpo todo. E aí, daqui a pouco, se eu for lá fazer um exame de hormônio, a minha testosterona vai estar alterada. O meu estradinol vai estar alterado. Vai estar tudo alterado, né? E aí, olha só, a Nete está dizendo aqui, ó, gente, coitada de nós até 65 anos. Pelo contrário, Nete. Bem pelo contrário. Ó, esse comportamento aqui é um comportamento de uma mulher masculina, tá? Por quê? Porque menstruar é lindo. Menstruar é uma coisa que a gente tem que agradecer. Quem me dera eu menstruar até 65 anos de idade. Por quê? Porque aí eu estou com o meu feminino saudável. Menstruar é feminino. É assim como nutrir, como amamentar, como gestar. Tem muita mulher que está no masculino que odeia menstruar. Tá? Olha só. Nós podemos dizer que a menstruação em si, ela seria um indicativo da polaridade? Sim, Podemos dizer isso ou não? sim, com Podemos? toda certeza, tá? O indicativo de que tem aí, quando a gente fala em PET hormonal, né, que é uma linguagem da decodificação da mente do corpo, a mulher está em PET hormonal, ela não está saudável. Ela entrou numa polaridade masculina. Se ela entrou na polaridade masculina dela, é possível que ela vai parar de menstruar, que ela, por exemplo, aqui, ó, né? Teve uma aqui que falou que parou, que entrou na menopausa com 37 anos, tá? Se eu não me engano, foi a Liane. Foi a Liane. A Com Liane, eu 37 conheço a anos. história dela, tá? Então, a história da Liane aqui para mim, né, que eu que conheço, que ela é minha paciente, eu sei um pouco da história dela, isso é muito comum. Aí, mais uma vez, não é normal, mas é comum por quê? Porque aí tem toda uma história de sofrimento. Aí tem uma história de gestação muito cedo, muito precoce, né? Então, como é ser mulher na dor? Como é ser mulher quando eu tenho que carregar o mundo nas costas, quando eu assumo uma maternidade com 15 anos? É bom ser mulher? Não. Então, isso aqui vai interpretar que é muito pesado, que é muito difícil. E aí, os meus hormônios, todo o meu corpo vai se ajustar para quê? Poxa, se ser mulher é ruim, se ser mulher é difícil, se menstruar é um peso, vai ter alteração hormonal. Possivelmente, mulheres que não gostam de menstruar podem, tá? Ter uma probabilidade de entrar na menopausa mais cedo, tá? E aí que eu digo, né? Quando a gente fala, ai, Deus me livre, menstruar até 65 anos. Não, gente, pelo contrário. Eu, particularmente, amo menstruar. Nossa, é a coisa mais sagrada para mim, porque eu me sinto mulher. Nenhum homem menstrua. Isso é nosso. Eu ensino a minha filha, tá? Minha filha tem 9 anos, eu já expliquei para ela várias coisas. Por quê? Porque isso é sagrado. Ai, tem pessoa que tem nojo. Por quê? Por que que eu vou ter nojo? Por que que eu não vou agradecer por isso? É o ciclo da vida. Isso é tão sagrado que Deus nos deu somente para nós. Senão, o homem também menstruaria. Aí vem a questão dessa sensibilidade do feminino. Por que que o homem não menstrua? Porque ele não tem a sensibilidade do feminino. Mulher tem. Então, nós precisamos olhar para os nossos ciclos e agradecer. Entende? Então, para você que está aí assistindo, se alguma coisa fez sentido para ti, principalmente se tratando desse contexto de menstruação, ó, liga aí os teus alertas, porque muito provável que você está na polaridade masculina e muito provável que você venha adoecer logo, logo. Tá? Olha só que interessante. E esse é o detalhe, a gente comentou muito ali da questão do é comum, mas não é normal. Só que a
a nossa própria a sociedade, ou como nós nos comportamos, a gente vai acabando, né, engessando essas coisas de que é normal, ou, por exemplo, né, às vezes até tantos médicos, por exemplo, muitas vezes falam isso, né, que é normal, muitas vezes até tendenciam com medicamentos essa condição, né, e quantas mulheres que eu conheço que aconteceu isso exatamente dessa forma. E quando a gente entende a importância, é que a gente começa a perceber dessa forma que você está falando, a questão do nossa, eu amo, porque isso é só nosso, isso é nosso, é meu, É isso é sagrado, eu que faço, é sagrado. faz parte de... E isso, e tantas outras coisas, tantas outras funções que só nós mulheres somos capazes de fazer, né? De ter essa visão tão emocional sobre tudo, isso é só nós que conseguimos fazer, né? Exatamente. E a gente poder olhar dessa forma para nós mesmas. Nossa, eu sou mulher e tenho orgulho disso, de ser mulher, né? De sentir, de fazer, né? Eu menstruo todo mês e eu amo, eu sou mulher e é por isso que isso acontece comigo, né? Tu sabe, Eu eu já, sinto eu demais. já Tem muitas mulheres tive... que falam assim, ah, porque eu sou muito emocionada, como fala, né? Só que mulher sente as emoções, né? Então a gente às vezes acaba se reprimindo do sentir, sabendo que o sentir seria um dos potencializadores da força feminina. Não sei Com se tu toda concorda certeza. comigo, né? Totalmente, totalmente. É esse ciclo, né, da mulher, que tem muita relação até mesmo com as questões da própria natureza, né? Nossa mãe Gaia, né? A Terra, a Lua, tá? A natureza em si dentro das suas estações, a Lua dentro das suas fases, isso tudo é o feminino, tá? Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa aprender a agradecer por isso. Como eu disse, uma mulher que não gosta de menstruar, uma mulher que emenda anticoncepcional, faz isso, faz aquilo, muitas vezes, né, mulheres super jovens que são, e você falou uma coisa extremamente importante, né, a medicina tradicional muitas vezes fala que isso é natural, que isso é comum, que isso é normal, mas não é, não é. E aí a gente tem que tirar dos nossos olhos esses véus que nos impedem de enxergar aquilo que de fato é. Eu fico muito feliz que hoje a medicina ela está tendo um olhar diferenciado. Não são todos os profissionais, mas tem muito profissional bom no mercado que está olhando a medicina de uma forma mais integrativa, né? Está olhando o corpo, a alma, né? O espírito, a mente, as emoções. Não é o fígado, não é o útero. Por trás desse fígado, desse útero, desse coração, de qualquer órgão, existem emoções. Existem uma história, existem memórias que vêm da minha transgeracionalidade e que precisam ser consideradas. Ah, a medicina fala que isso é normal. Ah, toma remédio. Remédio cura? Alguém conhece algum remédio que cura? Eu não conheço. Remédio trata, ameniza, anestesia, mas não cura, tá? Exato. Como é que a gente cura? Quando a gente descobre a causa, quando a gente olha para as raízes do problema, quando a gente consegue entender que nós somos integrados. Alma, corpo, emoção, mente, é tudo junto. E ainda o nosso próprio espiritual. Eu costumo dizer que nós somos uma cadeira que tem 4 pezinhos. Se esses pezinhos não estiverem equilibrados, se esses 4 pezinhos não estiverem alinhados, físico, mental, emocional e espiritual, a hora que eu for sentar, eu vou cair. É o desequilíbrio, é a doença, é aí que a gente adoece. Tem muitas pessoas que adoecem emocionalmente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Aí vai para o médico. Tem pessoas que vão lá, o médico vira do avesso, faz 255 tipos de exame, ressonância, faz a raio-x, faz isso, faz aquilo. Não tem nada. Não aparece nada. E aí?
emoção, parte mental ou espiritual, não vai ter um aparelho que vai mostrar. Por isso da importância da gente realmente se conhecer. Por isso da importância da gente fazer esses movimentos. Alertar as mulheres. Trazer verdades. Né? E eu sempre digo, o que eu tô trazendo aqui é a minha verdade. É aquilo que eu acredito. É aquilo que para mim faz sentido. Pode ser que para outra pessoa não faça. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Utiliza aquilo que faz sentido. Utiliza aquilo que você pode, de alguma forma, aproveitar, e o que não aproveita, o que não faz sentido, entra no ouvido e sai no outro. E tá tudo bem. Exato. Mas a gente Absorve tudo precisa... bom. Exatamente. A gente precisa mostrar para a sociedade em si. A gente precisa, como eu disse, nós temos uma responsabilidade como mulher, como mãe, responsáveis pelas gerações que virão, de mostrar outros caminhos para eles. Incrível isso que você falou. E isso, essa é a maior virada de chave, eu acho que nós precisamos viver nessa nossa geração e nesse momento que nós estamos vivendo. É essa virada de chave da responsabilidade. O que que é a nossa responsabilidade? Então, às vezes, a gente quer carregar o mundo nas costas, nossa responsabilidade é só instruir, né? Movimentar a nossa casa, despertar nós mesmos, né? E alcançar dessa forma, levando crianças, levando nossos filhos, passando gerações para frente com que tenham, no primeiro momento, conhecimento, né, sabedoria, informação, que é muito, consciência. Então, toda essa parte é o nosso dever. E olha só que incrível, é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade como mulher de mudar, né? Mudar nós mesmos para podermos mudar o mundo. E nós temos essa capacidade. Nós temos essa capacidade, e o pior, não é só a capacidade, nós temos a capacidade e a responsabilidade de fazer isso, né? Justamente. E eu sempre falo que o que é para a gente fazer, vamos fazer agora, né? Eu não quero correr o risco de ter que deixar alguma pendência por aqui. Então, né? Eu também digo isso. Eu sempre falo que é muito melhor que a gente pague à vista do que a gente parcele. Porque se eu parcelar, eu tenho que voltar. Isso mesmo. E olha que bacana, esse é realmente nosso intuito, né? Quando eu criei o Movimento Renascer, e logo depois a gente foi se juntando num conglomerado de mulheres, essa é a ideia, da gente poder levar o máximo de informação possível, fazer essa virada de chave para o maior número de mulheres possíveis, esse despertar que nós estamos precisando, que está sendo tão necessário na nossa geração. Porque é muito fácil, né, nós culparmos o nosso externo de tudo que acontece quando nós temos o poder de poder mudar o mundo, né? E por que nós não usarmos dessa nossa capacidade, dessa nossa habilidade, né, para fazermos muito mais do que nós vínhamos fazendo? Né? Às vezes a gente está tão preocupado, tentando tomar o lugar do marido, às vezes, tentando ser um homem, tentando nos igualar ao masculino, e deixamos a nossa parte sem fazer, que é a parte do sentimento, do sentir, do emocional, de cuidar do emocional. E a gente está vindo de uma geração que já está doente, e as gerações próximas, a tendência é que sejam mais doentes ainda emocionalmente, nos sentimentos, né? Está vindo gerações aí que não querem mais nem sentir, né? Que preferem aí talvez terminar com a vida muito precocemente, pelo simples fato de não querer sentir, né? E eu acho que isso é nossa responsabilidade mesmo, se de alguma forma nós pudermos mudar a mentalidade na questão do sentir, da emoção, de ensinarmos aos nossos filhos homens, nossos filhos masculinos, né, que eles podem sentir também, né, e qual é a função deles também no mundo. Eu tenho certeza que tudo vai ser muito mais fácil, né? Tudo vai girar muito mais fácil. Com toda certeza. E por isso que é uma responsabilidade da mulher. Nesse sentido de gestar, de nutrir, de orientar. Não que não seja do homem,
né? E o homem, nesse papel, por exemplo, como pai, é o provedor, o líder, aquele que dá o exemplo, né? E por que que hoje, muitas vezes, o discurso da mulher é: ai, mas se eu não faço, meu marido não faz. Ele foi Maioria. ensinado? Ele foi ensinado? Não. Não foi. Gerações e gerações que talvez vêm trazendo ideias, crenças, aprendizagens totalmente distorcidas e incompletas de que homem não chora, homem tem que ser forte, homem não lava louça, homem não faz isso, homem... E aí eu quero exigir que o meu marido faça alguma coisa. Olha para o sistema dele, olha como ele foi criado e aí você vai ver o que você pode esperar dele ou não. Até mesmo para a própria casa, porque às vezes, né, a gente já vem de uma geração onde o meu pai, provavelmente, né, não fazia muita coisa e eu quero exigir que o meu marido faça. Então, a gente às vezes não olha nem para o nosso sistema, quem dirá para o sistema do outro, para entender como que funcionava na casa dele, para entender como que, né, como ele veio com todas essas crenças. Eu sempre Exatamente. digo que é muito mais fácil a gente apontar o dedinho, né? Falar assim, ah, por que isso, por que aquilo? Com toda certeza, é o que eu sempre digo. O julgar é muito mais fácil do que o despertar. É muito mais fácil Muito. se colocar como vítima, né? É. Sandra está dizendo aqui, por isso que eu estou ensinando tudo isso para o meu filho. Perfeito. Exato. Responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa. Mas aí, Sandra, uma das coisas que é muito importante é ensinar os nossos filhos e praticar, né? Porque eu costumo dizer que a gente aprende muito mais pelo exemplo do que a nossa fala, né? A teoria é linda, mas e a prática? Aí, se em algum momento você está assumindo todo esse papel, né, de ensinar tudo isso para o teu filho sozinha, tome cuidado, tá? Então, aí também cabe, né, o 50-50, o equilíbrio da balança. Gente, o papo tá muito bom, mas nós vamos ter que encerrar, né, Elisete? E Eu com tô certeza disponível. teremos mais papos, né? Teremos mais papos desse. E o nosso principal papo agora próximo vai ser na segunda-feira, aqui no auditório do Alfa, presencialmente daí, né? No primeiro encontro de 2023 do Movimento Renascer. A Elisete vai ser nossa mediadora. Então a conversa estava boa demais hoje, quero ver só segunda-feira. Gente, eu já quero aproveitar e convidar todo mundo, quem ainda não fez inscrição de quem está na live, né? Por favor, faça inscrição, ainda tem algumas vaguinhas lá, então corre o mais rápido possível para finalizar isso aí. E já convida quem puder também. Lembrem-se que se vocês estiverem presentes no encontro, vocês não estão ajudando somente a si mesmos, vocês já estão ajudando gerações, né, Elisete? E muitas outras pessoas também. Com toda certeza. E Elisete, gratidão. Gratidão por ter aceito, por estar aqui conosco, ter desprendido o teu tempo para estar aqui com nós nessa conversa. E foi maravilhoso. Peço que o universo te abençoe e te ilumine sempre, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é e continue ainda com essa missão maravilhosa, linda e poderosa, que é transformar vidas, principalmente as mulheres. Com toda certeza. Eu mais uma vez agradeço, né, pelo teu convite, agradeço por toda essa conexão, dizer que realmente essa egrégora que se forma aqui e que possivelmente vai ter continuidade na segunda-feira é uma egrégora curadora, tá? Exato. Milagrosa e muito poderosa, tá? Mulheres que se conectam, mulheres que se curam entre si, têm um poder gigantesco de fazer isso por gerações e gerações. Então, quem está aqui, que deseja participar, né? Segunda-feira, junto conosco, sintam-se à vontade, sintam-se convidadas e será uma alegria imensa na Amém. segunda-feira poder abraçar uma por uma de vocês. Será um prazer enorme. Agradeço a todo mundo que esteve aqui na nossa live, que passou por aqui, que está aqui conosco, ficou aqui o tempo inteirinho e ainda quem contribuiu aí com perguntas, com palavras, gratidão mesmo, meninas. Muito obrigada por tudo.
Nós nos encontramos lá na segunda-feira. Até lá. Até. Beijo. Até mais.